Importante também, pessoal, mencionar com vocês o seguinte: nós temos diversos acadêmicos hoje que estão em situação de perda de vaga. Muitos acadêmicos, de fato, deixaram de fazer sua matrícula por diversos semestres, né? E a resolução fala, se ele deixar de cursar 3 semestres consecutivos ou 4 semestres intercalados, esse aluno ele pode ser desligado da instituição. O próprio SIGA-A, no histórico acadêmico, ele já tem um tempo mínimo e um tempo máximo para integralizar o curso, né? O próprio histórico traz essa função. Só que, pessoal, a gente tem que sempre analisar o que a gente chama de um devido processo legal. E digamos que nós temos na coordenação, né? A coordenação faz o levantamento lá, chama um colega servidor para ajudar, um colega técnico. Eu vi aqui alguns falarem também que, infelizmente, não tem técnica na coordenação, mas é bom tentar rever isso novamente junto à instituição, né? Nós temos um concurso em andamento que novos técnicos virão compor a universidade a partir de janeiro, né? O concurso já foi homologado agora, de forma recente, então nós teremos novos servidores técnicos em janeiro do ano que vem, então é importante rever isso daí, né? Coloca a justificativa, rever. Então, digamos que a coordenação verificou lá que um universo de 300 ou 400 alunos matriculados, você verificou que tem um universo ali de 10 ou 20% que deixaram simplesmente de frequentar o curso. Frequenta bastante tempo. Bastante semestres estão sem efetuar a matrícula, mas eles continuam lá no status como ativo. Então, ele está ocupando uma vaga. A universidade precisa abrir, o que a gente chama, abre o edital de perda de vagas, né, e chama esse acadêmico, ela faz isso em respeito ao devido processo legal, certo? Quando a universidade abre esse edital, geralmente o DERCA já tem esse controle, muitas vezes a coordenação já passa para a gestão. Então, com o edital, o acadêmico tem um prazo hábil, lembra que nós falamos antes sobre a questão do prazo, prazos são dias úteis, também na esfera administrativa, certo? Ele terá um tempo para ele entrar com recurso justificando por que ele não veio cursar. Em alguns casos, lógico, todos os recursos devem ser analisados, feito por escrito, ele preenche formulário e diz por que não cursou, ali está dizendo quantas disciplinas faltam para ele acabar o curso. Então, a partir de então, esse pedido dele, esse recurso deste acadêmico, ele pode ser deferido ou indeferido. Ele pode, de fato, perder um vínculo com a universidade ou não. E digamos que, analisando o caso concreto, o aluno do curso de administração, o curso lá onde Fernanda Moras falou que está lotado agora, né? E 2 anos de Unifap, ele passou agora a ser lotado lá. Então, nós temos um aluno de curso de administração que perdeu o vínculo com a universidade. O nome dele saiu no edital de perda de vaga, ele estava sem cursar, e, de fato, ele perdeu o vínculo. Ele entrou com recurso para o Consul. Ele entrou com recurso administrativo para o Conselho Universitário. Se o Conselho Universitário deferir o pedido dele, ele pode ser reintegrado. Não tem problema nenhum. Para ele ser reintegrado, é emitida uma resolução, tem uma resolução específica dizendo que o aluno X foi reintegrado, né, pelo Conselho Universitário, por perda de vagas, enfim, e coloca lá. Apenas a resolução vai colocar o nome dele lá e diz que ele foi reintegrado. Então, ele pode, sim, ser reintegrado com a nova matrícula. Essa informação ontem eu queria passar para vocês, eu acabei não passando, ficou muito tarde, nós levamos direto, já era mais de 5 horas. Então, guardem isso também. Se vocês tiverem algum acadêmico em situação de perda de vaga, que o nome dele não caiu, né, ainda em um edital específico, podem verificar o status deles junto ao histórico. Se ele tiver de formativa, ele pode continuar estudando. Não tem problema algum. Tá? Agora, tudo vai ter que ser alinhado com a coordenação e, lógico, dependendo da matriz curricular dele e dos cursos a serem ofertados pela coordenação. Professora Lília, fica à vontade. E uma dúvida. Qual é o prejuízo dessas vagas que ficam sendo ocupadas? Porque a perda do vínculo ela não é automática. O sistema, inclusive, não reconhece. E eles conseguem fazer matrícula, mesmo já tendo passado esses semestres sem rendimento, eles conseguem fazer matrícula e às vezes somem de novo, enfim. E eu te pergunto isso porque a gente está vivendo no curso esse processo. O DERCA, na realidade, a gente, na coordenação, que está repassando para o DERCA e para a DIMATRE essa relação de alunos.
O último edital que a Unifap lançou de perda de vaga foi em 2019. Então, de lá para cá, está bem desatualizado. E eu tenho alunos com perda, nesse perfil, né, que conseguiram fazer matrícula, então, pronto, já saíram do perfil, porque conseguiram matricular, mas tem muitos que não. Aí a gente fez assim, a primeira chamada foi na coordenação, lancei os nomes semana passada, para poder eles virem, e o que não for, eu mando para o DERCA e para a Dimatri, e de lá vão encaminhar isso para esse edital. Mas eu te pergunto, qual é o prejuízo? Eu digo para poder explicar para os meus alunos e explicar para os professores qual o prejuízo dessa ocupação, dessa vaga, e eles não estando ativos, assim. Professora, de fato, a perda ela não é automática. Né? A Unifap, os últimos 2 editais relacionados à perda de vagas do docente foi 2017 e 2019, como a senhora bem falou. Certo? Com os PPCs, né, o curso da qual a senhora faz parte são 40 número de ingressos. É 40 por semestre anual? 50. 50 anual. Então, a senhora imagina o seguinte, se um universo de 50 acadêmicos, nós temos uma evasão de 10, nós ainda temos, né, embora esteja na situação ativa, se não houver um edital de perda de vaga com o devido processo legal, eles estão ocupando ainda 10 vagas. Amanhã, a partir de amanhã, a UANA vai falar dos prejuízos que isso pode ocasionar para a instituição, né? Inclusive na avaliação do curso. Não só em questões financeiras e repasse para a universidade, né, que nós temos também esse prejuízo, mas podemos também ter uma avaliação de aspecto negativo em função, né, dessas vagas ociosas, ou dessas vagas lá, embora estejam na condição de ativo, e, na verdade, eles não estão mais. Nós tivemos casos já de acadêmicos que tinham até falecido, estavam na condição ainda de alunos ativos. Então, é necessário reformular a resolução de perda de vagas, certo? Inclusive para ela ter uma periodicidade junto à instituição maior. É necessário fazer isso pelo menos 2 vezes, uma vez a cada 2 anos. É o meu entendimento hoje para a gente evitar essas perdas, para a gente ser mais produtivo, fazer esse edital de perda de vagas com o devido processo legal, pelo menos uma vez a cada 2 anos. Professor Luzilene, fica à vontade. Arito, só uma pergunta. Em relação a essa perda de vaga, ainda está vigente a resolução, acho que é 25 de 2017, ou já tem um novo texto para essa resolução? Que se não me falha a memória, houve alguma alteração. Não sei se foi no texto da resolução. E eu já procurei lá aquela pasta que tem as resoluções e não localizei. E aí eu lembro que falava sobre, acho que 4 semestres ou 5 consecutivos, eu não lembro bem, mas eu acho que, se não me falha a memória, 2019, 20, eu não sei, estava em discussão justamente modificar esse texto. Aí eu pergunto se essa resolução ainda está vigente, se o aluno pode ainda ter ela como base. Acho que é 25 de 2017, se não me engano. 25 de 2017, perfeito. Professor, é o seguinte, essa resolução, ela foi, salvo engano, entrou em vigor em agosto ou setembro de 2017. Ela está vigente sim, professora. Nós temos um problema sério com a resolução aqui, porque às vezes uma resolução, ela sobrepõe a outra. Vou dar um exemplo para vocês práticos aqui, muito prático. Nós temos a política de bonificação, perfeito? Nós temos a política de bonificação para todos os alunos do ensino que concluíram a educação básica, concluíram o ensino médio em todo o estado do Amapá, quer seja na rede pública ou privada, inclusive aqueles alunos que concluíram também a educação básica na mesma região do Pará. Nós estamos falando de 6 cidades no interior do Pará, cidades próximas aqui da nossa capital, do nosso estado. Tudo bem? E Almerim. Perfeito? Nós temos uma resolução específica que fala sobre a bonificação. Essa resolução fala em 20%. Todos de acordo, todos lembram disso. Perfeito? Essa é uma resolução. Nós temos uma outra resolução, também referente ao ano de 2017, que fala sobre... Tem um artigo... Só um minutinho, professora, que levantou a mão. Tem um artigo que fala numa outra resolução, nós estamos falando de políticas afirmativas, inclusive agora está sendo pautado junto à Câmara de Ensino, eles estão fazendo reuniões semanais, sobre as políticas afirmativas da universidade que vai ser modificada, e dentro desta resolução tem um artigo que fala em bonificação em 10%. Então, qual é que prevalece?
Nós temos uma resolução específica que fala da bonificação e outra dentro das políticas afirmativas, uma outra resolução das políticas afirmativas que fala em uma bonificação de 10%. Aí, nesse caso, o entendimento que prevalece é o que fala específico é a última resolução que fala da bonificação apenas, ou seja, todos esses discentes que começaram a ingressar na Unifac, isso foi voltado sobretudo para o curso de medicina, que nós tínhamos um número muito grande, muito elevado de acadêmicos fora, né, do estado da Amapá, né, oriundo de outros estados. Isso virou comum a política de bonificação em todas as universidades federais do Brasil, isso é comum. Então, nós temos que tomar esse certo cuidado. A resolução 25/2017 já está vigente. No entanto, é preciso ocorrer o devido processo legal. Como ele vai ocorrer? Quando você lança o edital, você dá ampla divulgação e chama o acadêmico. Se você não justificar, você pode perder seu vínculo com a instituição. Que muitos falam, eu vou ser jubilado, eu vou perder meu vínculo com a universidade, caso eu não queira mesmo, ou de repente não tenha mais interesse, já está fazendo outro curso. Então, tem uma série de fatores. Tá bom? Agora, a gente tem que tomar esse cuidado com as nossas resoluções. Por isso, a importância que eu falei, além do novo estatuto aprovado do MEC, nós precisamos pensar em um regimento, né, que abrace todas essas resoluções para evitar qualquer problema, qualquer sobreposição de uma outra. Pois não, professora, fica à vontade. Quem levantou a mão? Eu levantei a mão. Inário, sobre a perda de vaga, eu queria saber se vou considerar o período remoto, porque a gente teve aluno que não se matriculou nas aulas online porque eles moram no interior, né? Que é o caso do Mazagão, e eles não têm acesso à internet. Aí eu queria saber, porque por 4 ou 3 semestres em período remoto, o aluno não se matriculou nesse período. E outra coisa também, aluno, por exemplo, está com prazo para conclusão de curso em 2023.1. Esse aluno ainda deve bastante disciplina. Aí ele me perguntou se ele poderia se matricular, e eu queria saber, esse aluno, porque condições para se formar até 2023.1 ele não tem. E aí, como é que fica a situação dele? Preliminarmente, deixe de se matricular, sem problema. Tá? Sim. Deixe de se matricular. Não vejo, embora ele não consiga acabar o curso de 2023.1, matricule ele. Nós sabemos que a pandemia foi algo atípico, né? E nós temos vários casos semelhantes a este, Suzane. Tá? Então, matricule. Se o próximo, respondendo a tua primeira pergunta, o edital, a comissão que vai compor o edital de perda de vaga vai ter que deliberar sobre isso. Tá? Vai ter que deliberar sobre isso. Penso eu, né, se eles solicitarem orientação da Prograde, que geralmente solicita, eu já participei de edital de perda de vaga também, na época eu recordo de 2017, nós tivemos 1.260 recursos de alunos que iriam perder o vínculo com a instituição. 1.260. Mas era uma situação tão que não havia, fazia muito tempo que não havia edital de perda de vaga, que só foi possível o deferimento de 259. Isso está no site do DERTA, vocês podem conferir. Eu só consegui deferir 259, agindo de forma imparcial, né, fazendo o possível, mas eu consegui fazer o deferimento de 259 pedidos. Então, Suzane, respondendo a pergunta sem delongas, vai depender da comissão que vai compor o edital de perda de vagas. A comissão vai decidir, e penso eu, né, deverá sim dar esse desconto, até porque a universidade ficou de março e as aulas retornaram de forma remota em novembro. Todos sabem disso. Então, foram vários meses. Os professores continuaram com várias outras atividades, inclusive orientação de TCC, orientando aluno pelo WhatsApp, a gente sabe que foi um momento, né, difícil, mas as aulas, para fins de calendário acadêmico, elas voltaram em novembro de 2020, perdão, foi 2019, foi 2020, né, o ano da pandemia, foi março, e em novembro, início de novembro de 2020, foi que o calendário retornou. Tudo bem?